Vamos falar também, né, dessa situação do Tite ter feito hoje o Flamengo criar. A gente teve a data FIFA. Eram muitas atuações ruins do Flamengo. Muitas atuações ruins do Flamengo. Só eu lembrei aqui. Corinthians, Botafogo, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Vitória. Te deram vários. No segundo jogo contra o Palmeiras, Bolívar. E hoje o Flamengo jogou bem. Hoje o Flamengo criou. E mesmo com muitos desfalques. É isso que eu quero deixar claro. Esse Flamengo, ele construiu um elenco fortíssimo para jogar bem todos os jogos com ou sem seus principais jogadores. É um Flamengo que precisa jogar bem também quando tiver os reservas. Afinal, os reservas do Flamengo ganham um salário maior que a grande maioria dos jogadores no futebol brasileiro. E é por isso que a gente fala, é elenco. E aí eu queria falar de um jogador que tem que ser muito elogiado, que é o Gerson. Na boa, o que o Gerson está jogando, o que o Gerson está correndo, vale dizer que o Gerson hoje, ele chegou praticamente direto do avião para jogar essa partida. Ele e o Fabrício Bruno estavam na seleção brasileira, o Flamengo fez toda uma logística para esses caras jogarem, e o que o Gerson jogou hoje, principalmente no primeiro tempo, o Gerson dita o ritmo desse Flamengo. A jogada que o Gerson fez também, para deixar o Luiz Araújo naquela situação claríssima que ele tinha o Arrascaeta e chutou em cima do zagueiro, o Gerson, ele é muito inteligente. Não à toa, ele está na seleção brasileira, né? Está sendo convocado para a seleção brasileira. E é um jogador que pode ser fundamental nesse Flamengo. Ou seja, é um Flamengo que agora está na semifinal da Copa do Brasil, é um Flamengo que luta ainda pelo título brasileiro e é um Flamengo que está chegando na Libertadores. Se o Flamengo jogar, Flávio Prado, o que jogou hoje no restante da temporada, aí eu acredito que o Flamengo do Tite pode sim, tá? Pode sim conquistar pelo menos 2 títulos na temporada. Eu falei, e eu repito, se o Tite melhorar o trabalho dele, eu vou elogiar. Comigo não tem essa palhaçada de perseguir. Só que eu falo o que eu vejo. Eu não vou ficar babando o ovo de treinador porque ele é legal com todo mundo. Se eu acho que o trabalho tá ruim, eu vou falar que tá ruim. Se eu acho que tá bom, tá bom. E hoje é um dia que eu acho que se o Flamengo incorporar esse futebol que jogou hoje, Flávio, pode crescer muito na temporada, e queria que você falasse também do Gerson. Boa noite, Pilhado. Você achou heróico hoje, Pilhado, ou não? Não, hoje não. Hoje não foi nada de heróico, o seu palhaço. Hoje não teve nada de heróico. Isso. Porque não foi no minuto final. E agressão gratuita? Hoje. Cara desequilibrado, o que é isso? Como ele é ridículo, Bruno Prado. Como ele é ridículo. Ele teve a coragem, Fausto Favara, de dizer que não foi heróica a classificação do Corinthians ontem. Não foi heróico. Foi no último minuto, não foi heróico. Heróico sou eu, tomando café, tomando um açaizinho em Fortaleza. Isso que é heróico. Eu fiz uma pergunta só, se foi heróico ou não. Você tá tão empolgado que eu achei que tinha sido heróico. E o do Atlético, você acha que foi heróico ou não? Aí já a gente vai falar, né? Parece que o jogo foi ruim de novo. Mas tá bom. Então não foi heróico, né? Hoje não foi heróico. Hoje não foi, tá bom então. Cara tenso. Tá tenso. Não, calma. Mas é o seguinte, o Gerson é um baita jogador, né? E é legal, eu tava trabalhando no jogo de São Paulo, vi de rabo de zóio o jogo do Flamengo, mas realmente ele eliminou o Bahia, que é um time muito forte, muito perigoso. E acho que também o fato de ter vencido lá, né, na Bahia, ajudou bastante a ter mais tranquilidade. E é legal que o elenco do Flamengo aproveitou bem a data FIFA. Era um dos temas de hoje no Bate-Pronto. Aproveitaria ou não? Já voltou muito mal de data FIFA e dessa vez, pelo que vocês estão comentando, aproveitou bem, foi tranquilo, acabou vencendo e se classificando. E dos 4 elencos, obviamente, é o mais forte. Tem toda a condição de brigar diretamente pelo título, sem dúvida nenhuma. Tem toda a condição de brigar pelo título. É muito mais forte que o Corinthians. Do outro lado, o Vasco e o Atlético. O Atlético tem mais elenco, mas o Vasco está jogando mais. De qualquer forma, qualquer um dos dois que passe, teoricamente, o Flamengo passa a ser favorito à conquista da Copa do Brasil. Claro que quem está com a gente também hoje é meu parceiro do Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, que sempre quando eu estou lá visitando meus pais, eu cruzo com ele nas ruas do Leblon. Está na delegacia num dia,
tá na Petrobras no outro, tá no centro, depois tá no futebol, tá no Ninho do Urubu, tá no Maracanã. Ele tá em todos os lugares. Rodrigo Viga, hoje eu elogiei, hoje eu gostei do Flamengo e que continue assim. Que eu não passe raiva pro resto do ano de novo. Que agora o Flamengo jogue. E a minha pergunta, Viga, por que o Flamengo não joga sempre parecido com o que ele jogou hoje no Maracanã? Fala, Pilhado. Grande abraço para você, para nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, ao fundo, ao som da charanga, né? Uma banda tradicional da torcida do Flamengo. Estou ouvindo atentamente o que vocês têm dito. O torcedor do Flamengo está fazendo festa aqui no Maracanã. Talvez esse seja um termômetro de uma torcida relativamente um pouco mais satisfeita com o desempenho do seu time. Ah, foi brilhante? Não. Foi o último refrigerante do deserto? Também não. Foi uma atuação avassaladora? Nem de longe. Está com cara de campeão? Ainda não. Mas foi melhor, isso indubitavelmente, do que foi a classificação contra o Palmeiras pela própria Copa do Brasil. O Flamengo poderia ter sido tranquilamente eliminado e muito melhor do que foi contra o Bolívar jogando lá na altitude de La Paz. Foi o Flamengo que dominou, controlou, administrou o jogo, não foi incomodado, não foi acossado, não foi perturbado e correu. O torcedor do Flamengo cobrava isso do Flamengo. Mais disposição, mais empenho, mais dedicação. Agora, Pilhado, feito esse preâmbulo e parabenizando o Flamengo por mais uma semifinal de Copa do Brasil, é preciso dizer que ajustes ainda precisam ser feitos nitidamente nesse time do Flamengo. O que me incomoda ainda? A saída de bola. Aquelas bolas cruzadas, forçadas, do Fabrício Bruno, ou para o Wesley, ou para Ayrton Luz, mostra uma certa deficiência no meio de campo do Flamengo para conseguir construir, para conseguir armar a equipe. Outro fato que eu acho que o Flamengo teria que corrigir, mas não vai conseguir, infelizmente. Não tem um homem de referência, não tem um homem de área. Mais uma vez, o Gabigol hoje entrou em campo e fez apenas figuração. Ele se tocou na bola 6, 7 vezes, foi muito. E o Bruno Henrique, nitidamente, ele fica desconfortável quando joga de costas para o gol. Tanto que o gol do Flamengo foi no lance de velocidade do Bruno Henrique, numa metida para o Arrascaeta. Então, não foi uma atuação magnífica, exemplar, mas foi muito melhor do que o Flamengo foi em outras classificações, contra Palmeiras e também contra o Bolívar. Agora, continuo aguardando, continuo esperando um Flamengo de mais toque, de mais aproximação e principalmente, Pilhado, aquilo que vai levar o time a ser campeão, qualquer ele que seja, qualquer manto, qualquer camisa que vista. Intensidade. Hoje teve um pouco mais de intensidade, talvez pela presença do menino do Everton Araújo no meio de campo, mas é preciso ser um time mais vibrante, do começo até o final, porque aqui no Maracanã, quando você vê a distribuição do Flamengo dentro de campo, você fica esperando a movimentação de alguns jogadores, o que não acontece. Aí o Flamengo acaba se tornando, em alguns momentos, um time óbvio, um time previsível, mas hoje foi muito melhor do que em outras classificações. Virando para a segunda página, é preciso progredir para almejar títulos no plural, porque o Flamengo está vivo em 3 competições, Pilhado. O Viga está na mesma atmosfera do Fausto. Eu não. Eu hoje gostei do Flamengo. Claro, foi uma partida impecável? Não. Mas hoje eu senti firmeza no Flamengo. O Bahia é um adversário dificílimo. O Bruno lembrou bem. O Bahia eliminou o Botafogo. O Bahia eliminou o favorito aí no campeonato. É um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, que é o líder. É um dos favoritos ao título da Libertadores. O Bahia tirou o Botafogo da disputa da Copa do Brasil. Mas hoje não jogou nada, Pilhado. Mas não jogou hoje... também. Talvez não jogou nada também, porque o Flamengo soube neutralizar o Bahia. Pode ter sido, mas temos que levar em conta que o Bahia não jogou nada hoje. O Bahia não deu um chute a gol hoje. Isso que eu digo, Fausto. Hoje a gente viu um Flamengo marcando a saída de bola,
Hoje a gente viu um Flamengo marcando pressão, um Flamengo criando jogadas. Quando você tem um time que cria, você não pode atacar tanto. Senão você vai sofrer o gol, você vai abrir espaço. Entendeu? Se o Flamengo entrasse com aquela postura, muitas vezes covarde, não quero sofrer o gol, vamos defender, o Bahia poderia criar. Só que o Bahia não podia criar porque ele tinha ameaça do Flamengo. O Flamengo tentava criar, o Flamengo tentava fazer o gol. É isso que me agradou hoje. Não é para ser aquele Flamengo burocrático, estamos com o resultado, vamos jogar o básico para segurar. Não. O Flamengo, com a vantagem de 1-0, ainda poderia ganhar hoje de 2 ou 3 desse Bahia, que é um bom time. É um time bem montado, é um time ofensivo. Então, por isso que me agradou. Flamengo não deixou o Bahia criar. Flamengo não sofreu susto de um time que constantemente é ofensivo. E o Flamengo criou várias chances. Eu já lembrei aqui. Foram 3 do Bruno Henrique. Teve 1 ou 2 do Gerson. Teve a do Luiz Araújo, que ele estava sozinho com o Arrascaeta. Ele chutou e poderia tocar para o Arrascaeta. Teve o gol. Teve a cabeçada do Léo Pereira, que ele raspa ali, mas raspa um pouco errado. O Flamengo teve várias chances de gol hoje. Então, hoje eu acho que tem que ser elogiado. É aquilo. Eu sou muito crítico com esse Flamengo do Tite nos últimos jogos. Mas hoje, para mim, Fausto, jogou. Para mim, hoje jogou bem. Pilhado, e para mim... A gente não pode desconsiderar um detalhe. O Bahia é um bom time? É um bom time. Mas tem uma dificuldade enorme em ser vertical. O que eu estou querendo dizer com isso? Falta para ele um camisa 9, um homem-gol, porque a bola trabalha ali com o Caio Alexandre, trabalha com o Cauli, trabalha com o Jean Lucas, trabalha com o Everton Ribeiro, todos são bons jogadores de aproximação, de movimentação. Mas na hora de fazer o gol, na hora de tirar o 10, essa é a grande deficiência do Bahia. Imagina o Bahia com o Cano, por exemplo. Olha que o Cano está jogando muita coisa. Imagina o Bahia com o Verratti. Seria um outro time, de um outro patamar. Fazendo essa ressalva, eu concordo que o Flamengo foi melhor do que foi em outros jogos, mas ainda precisa e pode progredir. Só que, como você bem disse hoje não se acovardou, hoje criou chances, hoje criou oportunidade e, de certa forma, soube do começo até o final gerenciar, administrar. Aquele frio na espinha, aquele frio na barriga, aquele nó na garganta, ou aquela sensação, putz, poderia ter sido eliminado. Hoje o torcedor do Flamengo não teve, mas sabe que é preciso dar passos adiante, viu, Pilhado? Ô, Pilhado. Fausto. Só para deixar claro, eu tô exatamente na mesma linha do Viga, eu deixei isso bem claro na abertura com você aqui. Eu acho que o Flamengo tem condições de jogar muito mais do que jogou hoje. A questão é que a comparação, Pilhado, como você disse, com a categoria que você colocou, o Flamengo estava tão em baixa, mas tão em baixa com o seu futebol, né, com as apresentações do Flamengo, que uma apresentação dessa, para muita gente, pode causar, olha, o Flamengo hoje foi espetacular, mas não foi. O Flamengo hoje jogou legal, hoje o Flamengo foi bacana, o Flamengo tentou, o Flamengo... É aquela coisa, talvez seja o salto para sair da situação que estava, sabe, Pilhado? Eu acho que pode ser um salto positivo para sair da situação que estava. Porque o Flamengo não cabe na situação que estava. Não cabe. E outra, o Flamengo não pode oscilar tanto. O Flamengo oscilou bastante durante um período. O Flamengo agora tem que ter uma sequência, principalmente nessa reta de decisão aí. Agora tem que ser o Flamengo com pulso firme, com bom futebol, com não se acovardando, indo para cima, porque tem condições e tem jogadores para isso. É um Flamengo, né, que para mim jogou bem. O Fausto e o Viga acham que pode melhorar. Agora, Bruno, a gente fala de um Flamengo que tá com desfalques ainda. Desfalques sérios. Um Flamengo que não deve contratar ninguém pro lugar do Pedro, pelo que a gente tá vendo. E hoje o Bruno Henrique voltou a ser um pouco do que é o Bruno Henrique. Criando chances, fez a jogada do gol do Arrascaeta. Eu costumo dizer, se o Bruno Henrique jogar 60% do que ele jogou em 2019 e 2020, meu Deus do céu, o Flamengo está muito bem servido, ele jogando em qualquer posição. Porque, eu digo, para mim, o cara daquele time de 2019 não foi o Arrascaeta, não foi o Gabigol, para mim foi o Bruno Henrique. Ele dava o tapa, ninguém segurava e dali saíam as jogadas de gol do Flamengo. O Bruno Henrique está no momento de volta, né?
da sua melhor forma. Agora, Bruno, pode ser esse substituto do Pedro? Será que o Bruno Henrique vai acabar se firmando ali e vai ser pelo menos um pouco daquele Bruno Henrique de 2019 em outra posição? Pode, até porque não tem um cara com a característica do Pedro. O jogador mais de área ali é o Carlinhos, mas o Carlinhos é um jogador tecnicamente abaixo do que o time precisa. Então tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol. O Gabigol vai ter chance de jogar também. Aí cabe a ele aproveitar. Hoje, quando entrou, não fez praticamente nada. O Bruno Henrique é uma outra movimentação em relação ao Pedro. De qualquer maneira, o Flamengo vai mudar um pouco a sua dinâmica de ataque, a sua maneira de atacar. Mesmo se for o Gabigol ali, ele também é diferente do Pedro. Mas o Bruno Henrique pode ser um jogador que vai atuar bastante ali até o fim da temporada. Ele, lá na Bahia, foi gol dele, né? Nesse confronto com o Bahia, ele foi decisivo, fez o gol lá em Salvador, hoje deu assistência. É um jogador que precisa de espaço, precisa receber a bola em velocidade. Então, os outros também têm que entrar na área. O Arrascaeta, mais ou menos, fez essa função hoje, né? O Bruno, muitas vezes, abriu o Arrascaeta, tinha espaço para entrar na área. Então, pode ser o Bruno Henrique. Sim, ele pode ser essa opção. Vamos ver como o Tite vai usar o Alcaraz, o Plata, jogadores que estão chegando agora. Eles estavam assistindo o jogo, o Alcaraz não joga no fim de semana que foi expulso contra o Corinthians, mas o Bruno Henrique pode ser, sim, uma ótima opção. O Bruno Henrique bem é um cara que é fundamental, ele decide jogos. Ele não está no seu auge, como o Gabigol também não está, mas o Bruno ainda rende alguma coisa. O Gabigol há muito tempo não. O Bruno vira e mexe, ele arruma gol, arruma assistência, ele tem bons jogos com muito mais frequência. E aí eu vou entrar num assunto, né, que o Viga levantou, né, que é importante, que é, de novo, o Gabigol praticamente um nada dentro de campo. O Gabigol, de novo, ele entra, de novo ele não cria nada, de novo ele corre errado. E eu já falei uma vez e repito, para mim o Gabigol já tá meio que de sacanagem no Flamengo, tá? De verdade. Acho que tá descontente, acho que tá chateado porque não tá jogando. Eu soube nos bastidores que ele não ficou nada satisfeito quando o Rodolfo Landim respondeu a declaração dele em vários podcasts, que ele disse que não foi tratado como um ídolo merece na renovação, porque prometeram e não cumpriram. O negócio o Gabigol tinha uma promessa do Flamengo de renovar por 4 anos, ganhando quase mais de 2 milhões de reais por mês. Mas começou a não jogar nada. Não tem como um clube renovar com um jogador que não tá jogando nada por 4 anos, ganhando 2 milhões e 200 mil reais por mês, para começar. E, na boa, não dá para acreditar que isso é o máximo que o Gabigol pode entregar com 27 anos, gente. O Gabigol não faz mais nada. O Gabigol, todo jogo que ele entra, ele é um zero à esquerda, o Gabigol. Então, alguém precisa começar a perceber e conversar com ele. Quer ou não quer jogar ainda no Flamengo? Se não quiser, fica encostado. Fica encostado até o fim do ano, porque já é nítido que ele vai sair. Agora, tá virando chacota, gente. Tá virando vergonha, o Flávio Prado, o que tá jogando o Gabigol. Eu sei que você tava comentando o jogo do São Paulo, mas eu te digo, ele entrou e, de novo, ele não fez nada na partida. Nada. E aí é a pergunta, será que o Gabigol ainda vai entregar alguma coisa no Flamengo? Porque, pra mim, o que me parece é que ele tá meio que de sacanagem. De verdade, não está querendo se esforçar em nada para entregar algo diferente no Flamengo. É uma hipótese, a gente já falou muito sobre esse tema, é uma hipótese. Ele não quer nada no Flamengo e pode voltar a jogar bem em outro time. Ou a outra hipótese, acabou. Não tem mais cabeça para jogar. Aquela história o cara começou muito cedo e chega uma hora que ele cansa, que enche o saco. Tipo o Ronaldinho Gaúcho, que a gente também já citou aqui, que falou, né, claramente, quando chegou com 28 anos de idade, deu para ele. Ele não queria mais, não aguentava mais, não tinha mais cabeça para jogar. Então não dá para saber exatamente se é uma coisa específica com o Flamengo ou se é uma coisa da carreira dele. Não dá mais. O corpo não responde mais aquilo que ele quer fazer. Mas o problema é que fica difícil alguém apostar num jogador assim. Ele não é um jogador barato, ele é um jogador midiático, mas não é um jogador barato. Então, quem vai botar dinheiro no jogador que há 2 anos não joga nada? Fica realmente muito complicado. Viga, pra mim, me parece que o Gabigol tá meio que de sacanagem já. Porque até correr errado ele corre, eu já falei isso várias vezes. Às vezes ele corre errado, parece que ele não quer receber a bola, parece que ele não quer estar bem posicionado. É tudo errado no Gabigol.
E o Gabigol não joga nada há 2 anos. 2 anos. Muita polêmica, muita marra e um futebol cada vez menor, Viga. E o Flamengo, né, ironicamente, precisaria, em tese, né, Pilhado, do Gabigol nesse momento, porque não conta com Pedro e o segundo suplente para a vaga do Pedro é justamente um Carlinhos, um jogador que não transmite nenhuma confiança para o torcedor rubro-negro. E aí, o Flamengo precisa improvisar. O Bruno Henrique é um baita jogador, mas se sente pouca vontade de costas. É muito melhor atleta jogando pela extrema, pela beirada, mas o Bruno Henrique se torna a primeira opção para a ausência do Pedro, que só volta no ano de 2025. Nitidamente, algo de errado com o Gabigol, porque aparentemente esse ano ele está em forma, ele está fininho, não está com aquela sensação de acima do peso. E aí tem que ver como é que está a vida extra-campo do Gabigol e também como é que está a cabeça do atleta. Nitidamente, parece que é uma cabeça fora do Flamengo, fora da Gávea, fora do ninho do urubu, mas o Flamengo, nesse momento, não tem como abrir mão do Gabigol, porque em algum momento ele vai ter que ser utilizado, nem que seja para jogar 10, 15 minutos. E hoje, inclusive, tinha espaço para Dedéu, porque o Bahia tinha que sair para o jogo. O Flamengo vencia por 1-0, no agregado por 2-0. E a gente viu o Gabigol sumido em campo e para tocar na bola, ele recuava ou para o meio de campo ou até mesmo para o setor defensivo do Flamengo. Então, eu acho que... Quer ver uma ideia? Acho que seria uma boa para o Gabigol. Para o Bahia, a gente está falando de ausência de centroavante, de homem de frente, caberia muito bem. Um clube que tem um gestor financiável, né, bem financiado, e o Gabigol está cortando aí os dias, as horas para deixar o Flamengo. E outro dado curioso, a gente acompanhou aqui no Maracanã, quando o Tite olhou para o banco de reserva, para o pessoal do aquecimento, e chamou o Gabigol, a torcida foi ao delírio, eufórica. Ainda tem torcedor do Flamengo que acredita, que tem fé, que aposta que em algum momento a estrela dele voltará a brilhar. Mas eu já perdi a esperança por uma série de fatores, principalmente porque a ampulheta já virou e ele me parece que já entrou na contagem regressiva para deixar o Flamengo, sabe Deus para onde ele vai. E olha que eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, apesar de todo sucesso, todo estrelismo e toda a mídia em torno do Gabigol, meu caro Pilhado, não sei se muitos clubes estariam dispostos a apostar no Gabriel Barbosa. E também é importante ressaltar, sublinhar e enaltecer aqui no microfone da Jovem Pan. O Gabigol só foi o que foi no Flamengo, Gabriel Barbosa só foi o que foi no Flamengo, graças a 2 jogadores que a gente admira e merecem estátua no Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta, porque eram jogadores que de 19 em diante produziam um caminhão de oportunidades para o Gabriel Barbosa. E ele perdia 7, mas fazia 3. E aí o torcedor abraçava as 3 e esquecia as 7. Mas tinha momentos de Gabigol e tinha momentos de perde-gol. E há 2 anos, ele é apenas Gabriel Barbosa. Só nessa temporada, para que você tenha uma ideia, o Gabriel Barbosa marcou 4 gols. 2 no estadual, no Campeonato Brasileiro. Como titular, pouquíssimas vezes, pouquíssimas oportunidades. Salvo engano, 7 com o técnico Tite em 24 jogos que estava disponível para o treinador, viu, Pilhado?